Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 30 de janeiro. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. Lula e Olaf Scholz se encontram em Brasília. Fundo Amazônia e Acordo Mercosul-União Europeia serão o foco da conversa. Ônibus com time de futebol cai de ponte e deixa mortos e feridos na BR-116, no interior de Minas Gerais. Nos destaques internacionais, OMS decide manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19. E a gente te mostra como os animais de um bioparque têm se refrescado no calorão carioca. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Começamos por Brasília. Essa semana deve ser marcada pela posse de parlamentares e eleições das presidências da Câmara e do Senado. Na quarta-feira, 513 deputados e 27 senadores assumem seus mandatos e devem escolher os presidentes das casas já no primeiro dia. Vamos conferir. Muitos acontecimentos importantes estão previstos para essa semana em Brasília. Na quarta-feira, acontece a posse dos novos parlamentares e a eleição de presidentes da Câmara e do Senado. Além da posse dos 513 deputados eleitos em outubro do ano passado, a Câmara vai eleger seu presidente pelos próximos 2 anos. O atual ocupante da cadeira e candidato à reeleição, Arthur Lira, chega como favorito. Os deputados Chico Alencar e Marcel Van Hatten devem apresentar seus nomes, mas sem chance efetiva de eleição para o cargo. Já o Senado dá posse a 27 membros, que representam 1/3 do total, e escolhe o novo presidente para o próximo biênio, também nesta quarta-feira. Disputam o cargo os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Pacheco é o nome apoiado pelo governo, Marinho representa o maior partido da oposição e Girão se apresenta como candidato independente. O ano judiciário também começa oficialmente neste 1º de fevereiro e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. Na data, voltam a contar todos os prazos processuais das ações em andamento na Corte. A presidente do STF, Rosa Weber, agendou 42 sessões presenciais para o primeiro semestre. Também nesta terça-feira está previsto o fim da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto está vigente desde 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e destruídas. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que a intervenção não vai ser prorrogada. A partir desta quarta, o comando da segurança pública na capital federal fica sob responsabilidade da governadora em exercício, Celina Leão, e do novo secretário de Segurança Pública do DF, o delegado federal Sandro Avelar. Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, está fora do cargo desde os ataques em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e deve ficar afastado por 90 dias do comando do Executivo Distrital. E neste domingo, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido para a suspensão da posse de 11 deputados federais supostamente envolvidos nos ataques aos 3 poderes do dia 8 de janeiro. O grupo de advogados que moveu o pedido alegou que os deputados teriam incitado os atos violentos. A decisão de Moraes vai de encontro com a Procuradoria-Geral da República, que justifica não haver, até o presente momento, justa causa para a instauração de investigação para os deputados federais, já que foram inclusive diplomados e que não estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. E Luiz Inácio Lula da Silva se encontra hoje com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Essa reunião é a primeira com o líder de uma potência europeia desde a posse do presidente e marca a volta do Fundo Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Brasília, para uma reunião bilateral que marca a volta das operações do Fundo Amazônia.
Na oportunidade, o líder do governo alemão deve anunciar o envio de mais de 170 milhões de reais para o fundo, o mecanismo que capta doações e investimentos internacionais para o combate ao desmatamento e a promoção de ações de conservação na maior floresta tropical do mundo. O fundo foi desativado em 2019. Essa decisão foi criticada pela Noruega e pela Alemanha, os dois únicos países que ofereciam um crédito para proteger a floresta, e os recursos ficaram congelados. Com isso, cerca de 3 bilhões de reais acabaram não sendo utilizados para conter o desmatamento. Scholz será o primeiro líder de uma potência ocidental a se encontrar com Lula desde a posse. O presidente Lula já falou que tem interesse em um potencial aumento do comércio bilateral e a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente deixou claro que destravar o acordo comercial com o bloco europeu é uma das prioridades da política externa de seu governo. Durante uma visita a Buenos Aires, Scholz defendeu a importância do acordo com o Mercosul e cobrou pressa. E agora a gente fala sobre a situação do povo Yanomami. A emergência sanitária dos indígenas levou o governo federal a agir no estado de Roraima. Depois de inaugurar um hospital de campanha na capital, em Boa Vista, a Força Aérea Brasileira esteve neste domingo na base aérea de Surucucu. Os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia indígena dispararam, impulsionando o governo federal a declarar emergência sanitária. De acordo com a Agência Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania inicia neste domingo uma missão para visitar comunidades e conversar com líderes de movimentos da sociedade civil e com representantes do governo estadual. A agenda também inclui reuniões com membros da Secretaria Adjunta de Assistência Social e conselheiros tutelares, além de promotores de justiça e defensores públicos. Depois de autoridades encontrarem vários casos de menores Yanomami com desnutrição grave, infecções respiratórias e outras complicações, o governo federal decretou uma emergência sanitária neste território protegido, a maior reserva indígena do país. E neste final de semana, mais uma mulher Yanomami morreu após ser internada com quadro de desnutrição severa. A indígena, de 33 anos, havia passado por 2 unidades de saúde que não tinham as condições ideais para o seu atendimento. Os filhos da vítima, que também passaram pelos mesmos hospitais, foram socorridos e seguem internados em Boa Vista. E agora a gente fala sobre a semana que deve ser agitada em Brasília. Será marcada aí pela posse de parlamentares e eleições das presidências da Câmara e do Senado. Na quarta-feira, 513 deputados e 27 senadores assumem seus mandatos e devem escolher os presidentes das casas já no primeiro dia. Muitos acontecimentos importantes estão previstos para essa semana em Brasília. Na quarta-feira, acontece a posse dos novos parlamentares e a eleição de presidentes da Câmara e do Senado. Além da posse dos 513 deputados eleitos em outubro do ano passado, a Câmara vai eleger seu presidente pelos próximos 2 anos. O atual ocupante da cadeira e candidato à reeleição, Arthur Lira, chega como favorito. Os deputados Chico Alencar e Marcel Van Hatten devem apresentar seus nomes, mas sem chance efetiva de eleição para o cargo. Já o Senado dá posse a 27 membros, que representam 1/3 do total, e escolhe o novo presidente para o próximo biênio, também nesta quarta-feira. Disputam o cargo os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Pacheco é o nome apoiado pelo governo, Marinho representa o maior partido da oposição e Girão se apresenta como candidato independente. O ano judiciário também começa oficialmente neste 1º de fevereiro e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. Na data, voltam a contar todos os prazos processuais das ações em andamento na Corte. A presidente do STF, Rosa Weber, agendou 42 sessões presenciais para o primeiro semestre. Também nesta terça-feira está previsto o fim da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O decreto está vigente desde 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília
O decreto está vigente desde 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e destruídas. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que a intervenção não vai ser prorrogada. A partir desta quarta, o comando da Segurança Pública na capital federal fica sob responsabilidade da governadora em exercício, Celina Leão, e do novo secretário de Segurança Pública do DF, o delegado federal Sandro Avelar. Ibanez Rocha, que é governador do Distrito Federal, está fora do cargo desde os ataques em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e deve ficar afastado por 90 dias do comando do Executivo Distrital. E o assunto agora é o bolso do brasileiro, porque quem precisa pegar dinheiro emprestado está pagando cada vez mais, já que os juros do rotativo do cartão de crédito passaram dos 400% ao ano. Por outro lado, de acordo com o Banco Central, a taxa média do cheque especial baixou. Os brasileiros que fizeram uso do rotativo do cartão de crédito em 2022 viram a taxa média de juros da modalidade disparar 61,9 pontos percentuais e fechar dezembro em 409,3% ao ano. Segundo o Banco Central, esse foi o maior patamar desde agosto de 2017. Com isso, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$1.000, por exemplo, terá que desembolsar R$ 4.093 para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano. O levantamento do Banco Central mostrou ainda a variação de 4 pontos percentuais das taxas cobradas no cheque especial ao longo de 2022. No mês de dezembro, as modalidades seguiram caminhos opostos. Enquanto os juros do cheque especial recuaram 1,6 ponto percentual de 133,5% para 131,9% ao ano, a taxa média cobrada pelo rotativo do cartão avançou 13,9 pontos percentuais, de 395,4% para 409,3% ao ano. Você ainda usa cheque? Essa é considerada uma forma de pagamento cada vez menos utilizada pela sociedade. Mas, apesar do recuo, a modalidade ainda movimenta muito dinheiro. Em muitas lojas, o aviso está colado na parede: não aceitamos cheques. É a expressão clara de que, a cada dia, os antigos talões vêm perdendo força no mercado. Para a Federação dos Bancos, o fenômeno é explicado pelo avanço dos meios digitais, como o Internet Banking e aplicativos. O cheque ele foi um instrumento de pagamento importante até o início dos anos 2000, quando nós tivemos a primeira modernização dos meios de pagamento, que foi a TED, foi implementada no ano de 2002. Então, a partir dali, nós começamos a observar uma queda contínua na utilização do cheque. Nas ruas, uma breve enquete confirma a atual escassez do velho meio de pagamento. Só vi minha avó usar, nunca usei. Não, nunca usei. Eu acho que é pior que fazer Pix. Não. Caiu em desuso também, né, o cheque. É difícil, né, você ver as pessoas usando, e acho que as pessoas têm mais medo também. A transferência. Eu nunca precisei de cheque eu acho bem desnecessário. As novas gerações possivelmente nunca usarão uma folha de cheque, mas ainda tem quem use. O que nós observamos é que os usuários normais de cheque são pessoas acima de 35, 40 anos. São brasileiros que contribuem para números bastante significativos. Só no ano passado foram milhões de folhas no país, segundo dados do COMP, o Serviço de Compensação Bancária. Esse número é muito abaixo do registrado no início da série histórica pela Febraban em 1995, quando foi de 3 bilhões de cheques no país. Mesmo com essa redução, o volume financeiro movimentado continua estável. Foram mais de 666 bilhões de reais em 2022. Como isso é possível? O especialista explica. Nós temos, em muitas localidades, por exemplo, uma internet que não funciona muito bem. Então, como para você utilizar meios digitais, você necessita de uma comunicação via internet estável e rápida. Então, nessas localidades um pouco mais distantes, a gente vê que existe ainda preferência pelo cheque à vista dessa dificuldade tecnológica. Mas também nós temos ainda muitos comerciantes que preferem utilizar o cheque.
A grande questão é se esse volume vai continuar o mesmo nos próximos anos, diante de tantas outras formas de pagamento proporcionadas pela tecnologia. Cartões de débito e crédito físicos e virtuais, transferências bancárias tarifadas e o famoso Pix, sem tarifa, que tornou-se o queridinho dos brasileiros. Conforme nós tivermos aqui os outros meios eletrônicos de pagamento ganhando mais abrangência no território nacional, daí talvez a gente consiga ter uma redução, mas isso ainda de médio a longo prazo, não é tão próximo assim. Pouco mais de 20 anos é o tempo estimado pela Febraban. Depois disso, pode-se dizer que o cheque poderá tornar-se objeto de museu, talvez um item sobre o qual os mais jovens nunca ouvirão falar. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos conferir como vai ficar o tempo nessa segunda-feira. A semana começou com calor e muita chuva pelo Brasil. E o alerta é de que os temporais vão ganhar ainda mais força em quase todo o centro-sul do país. Em São Paulo já choveu 10% a mais do que o esperado no mês de janeiro. Vamos ver então como fica a previsão para essa segunda-feira em algumas cidades do país. Começamos por Goiânia e Goiás. O dia por lá será de calor com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 32 graus. Vamos ver agora no sudeste do país. No Rio de Janeiro, o dia também será de calor com chuva pela tarde e à noite. Máxima também de 32 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central, na Praça da República. Bastante nublado por aqui. Aqui na capital paulista, a previsão é de que seja aí um dia de calor com chuva a qualquer hora e dá para perceber que isso vai acontecer sim. Mas um pouco menos quente do que nesse final de semana. A máxima chega aí aos 28 graus. E veja a seguir, o OMS decide manter o nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19. E a gente te mostra como os animais de um bioparque têm se refrescado no calorão carioca. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília e voltamos ainda falando sobre destaques nacionais. Pelo menos 4 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um acidente com um ônibus no interior de Minas Gerais. Nessa madrugada, o ônibus caiu de uma ponte na BR-116 em Além Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, segundo informações iniciais, o veículo levava um time de futebol de Ubaporanga, em Minas Gerais, para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros afirmou que estavam no ônibus o motorista, a comissão técnica e jogadores. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos e a causa do acidente ainda não foi informada. A Organização Mundial da Saúde decidiu nessa segunda-feira manter o nível de alerta máximo para a pandemia de Covid-19. A decisão ocorre poucos dias após uma reunião do Comitê de Emergência, que se reúne a cada 3 meses para reavaliar a situação. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, concordou em seguir as recomendações do Comitê de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde sobre a situação atual da pandemia de Covid-19. O comitê reconheceu que os níveis de infecção e mortes pela doença diminuíram em comparação com o início da pandemia, mas informou que não há dúvidas de que a Covid vai permanecer no futuro. A OMS reafirmou que vai manter o nível de alerta máximo para a Covid-19, uma vez que a doença continua a se modificar e o rastreio de novas variantes tem se tornado cada vez mais difícil. A organização reiterou aos países que continuem com os esforços na busca pela cobertura vacinal da população e que sigam aperfeiçoando seus canais de comunicação e vigilância epidemiológica. A diretoria-geral da OMS também alertou que os países devem se atentar em ajustar quaisquer medidas de avaliação de risco e prevenção, além de continuarem a fortificar as suas respostas nacionais para novos ciclos pandêmicos, tanto
tanto de Covid-19 quanto de outras doenças. O final de semana foi marcado por diversos ataques russos em território ucraniano. Em Kherson, no sul do país, pelo menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas após um bombardeio em uma área residencial. De acordo com autoridades, a artilharia inimiga atingiu áreas residenciais. Senti uma enorme explosão, o tremor, a casa estava tremendo, pulei da cama. Me vesti e saí correndo, então percebi que o projétil atingiu nossa casa. É isso. O governo local informou que um bombardeio provocou danos em um hospital, uma escola, um ponto de ônibus, uma agência dos Correios, uma agência bancária e imóveis residenciais. O final de semana foi marcado por ataques na Ucrânia. Imagens divulgadas por separatistas pró-Rússia em Lugansk mostram o que seria um hospital atingido por mísseis ucranianos na cidade de Novo Aidar, no sábado. O exército de Moscou relatou 14 mortos e 24 feridos entre pacientes e profissionais de saúde. O comunicado afirma que a unidade atendia civis e militares há vários meses, denunciando um grave crime de guerra cometido pelo regime de Kiev. Na província de Donetsk, o governo regional disse que 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um bombardeio russo na cidade de Konstantinovka. Os combates na Ucrânia se concentram na região dominada em parte por separatistas pró-russos e declarada por Moscou como parte de seu território. De acordo com Kiev, o Kremlin se prepara para lançar uma nova ofensiva em 24 de fevereiro, um ano após o início da invasão russa. E mais de 50 pessoas morreram no Paquistão neste domingo em 2 acidentes diferentes. Um envolvendo a queda de um ônibus de uma ponte e o outro o naufrágio de uma embarcação. Na província do Baluchistão, pelo menos 41 pessoas morreram após um ônibus em que viajavam explodir depois de cair de uma ponte. Equipes de resgate foram até o local para trabalhar na busca e identificação dos corpos, que, segundo um funcionário do governo distrital, estão irreconhecíveis. De acordo com a fonte, um ônibus colidiu com um pilar da ponte e caiu no rio. O veículo transportava 48 passageiros e estava carregado com recipientes de petróleo. Segundo um coordenador dos serviços de resgate, o material tornou o fogo mais intenso e difícil de controlar. As autoridades suspeitam que o motorista tenha adormecido ao volante, mas não descartam a velocidade acima do limite como possível causa da tragédia. Uma investigação para determinar o que provocou o acidente foi aberta e exames de DNA devem permitir a identificação das vítimas. Em outra província, uma embarcação que transportava entre 25 e 30 alunos de uma escola naufragou. De acordo com a polícia, pelo menos 10 crianças morreram, 17 foram resgatadas e outras seguem desaparecidas. Um agente afirmou que o barco estava em péssimas condições e sobrecarregado. E vamos agora falar de saúde. Mais da metade das vítimas de tumores no Brasil são de baixa renda e escolaridade, de acordo com dados do Observatório de Atenção Primária da Humane, que é a organização voltada à prevenção de doenças e promoção da saúde. Das pouco mais de 229 mil pessoas que morreram por neoplasias malignas ou benignas no país em 2020, mais de 126 mil tinham somente 7 anos de estudo, números que representam mais da metade das vítimas. Já 1/5 do total tinham entre 8 a 11 anos de escolaridade, enquanto 10% delas tinham 12 anos ou mais. O levantamento tem como base os dados mais recentes disponíveis no Sistema da Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A análise também mostrou que mais da metade das vítimas são do sexo masculino. Em relação à idade, a incidência é maior entre aqueles que têm mais de 65 anos. O Bioparque do Rio de Janeiro teve uma ideia para refrescar os animais durante o calor carioca. E essa ideia tem dado o que falar entre os visitantes. Os moradores do parque estão tomando picolés com sabores pra lá de exóticos. O leão, por exemplo, se delicia com um picolé de sangue. Vamos conferir. O leão Simba, símbolo do local, muda até o semblante quando recebe o picolé. Junto com ele, a onça pintada Poti, as lontras Eduardo e Mônica e os lobos-guará Luiz e Lobato também aproveitam a novidade para dar um alívio em meio às altas temperaturas do verão carioca. Feitos em diversos formatos e colocados dentro de recintos em locais fáceis de achar pelos animais. Para os carnívoros, o sabor do picolé é de sangue bovino misturado com água. Já os que comem apenas plantas ganham os de frutas.
Os onívoros, que se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas, são os mais privilegiados e possuem as duas opções no menu da estação. O uso de alimentos como esse é muito comum para tutores de pets. Além de causar uma sensação de refrescância, a prática ajuda a aumentar a sensação de bem-estar e estimula os sentidos para a alegria dos habitantes do bioparque. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1h da tarde, eu e ela estaremos aqui esperando por você. Até lá!